Graça e paz de Jesus. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu. Grande a paz do Senhor, Carmen, Maria Helena. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, Jesus, obrigado, Pai, por mais uma vez estar na Tua presença, louvando a Ti, Senhor Deus, sabendo que Tu és um Deus, Pai, que faz diferença na nossa vida, que é para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna, Pai. Fala conosco nesta noite, Pai. Traz algo de novo para nós, Pai, que precisamos aprender, Pai, da Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti, Pai, a Tua presença, não somente aqui, mas na casa daqueles que vão Te ouvir, Senhor Deus, daqueles que precisam Te ouvir, daqueles que são, Senhor Deus, neste momento, Pai, não sei, numa dúvida, numa dificuldade, sabendo que Tu és o Deus da verdade, Pai, o Deus que tira todas as nossas dúvidas, Pai. Fala conosco, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, Pai, para que nós possamos, Pai, entender qual é o propósito que Tu tens em nossas vidas. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu estou lendo aqui João capítulo 12. Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um de seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus.
Esse fato de João, ele é muito importante porque esse fato, esse relato de João é muito importante porque ele tem várias implicações, né? Eu vejo aqui, primeira implicação que nós temos aqui é que Marta, Lázaro e Maria tinham uma intimidade muito grande com Jesus, né? Muito próximo a ele, tanto que Jesus sempre passava lá na casa deles. E esse evento é um evento que marcou o ministério de Jesus, porque foi uma ressurreição de 4 dias. Então foi um evento muito, assim, logo depois, né, Jesus vai lá na casa de Lázaro. E quando souberam que Jesus estava indo lá, foi uma multidão para lá, né, porque chamou a atenção da população, principalmente até dos judeus, que perseguiam Jesus, e que eu vou falar até sobre isso no domingo da escola dominical, que os judeus perseguiam Jesus por inveja, né, por orgulho, por vários momentos, né, que Jesus passava, que no coração daqueles judeus que eram sacerdotes, que era a religião da época, tinham contra Jesus. Então, isso tudo, esse fato aqui é um fato que premeditou muitas situações posteriores. E uma das coisas que premeditaram aqui, que foi, né, que chamou a atenção, me chama a atenção também, é que aqui Marta continua servindo. Tem detalhes na Bíblia que a gente vê que me chama a atenção, porque aqui está dizendo, né, 6 dias após a Páscoa, foi Jesus para Betânia, aonde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali uma ceia. Marta servia. E lá em Lucas capítulo 10, 38, você vai ver que Jesus chegou lá com uma turma de discípulos e Marta também estava servindo. Só que Marta ali ficou inquieta porque Maria estava sentada aos pés de Jesus e estava ali adorando Jesus. Então Jesus chegou: Jesus, faz alguma coisa aí. Marta está aí sentada, não faz nada, eu estou trabalhando a beça, dando comida para todo mundo aqui, estou servindo todo mundo. Mas aqui você não vê esse relato. Marta parece que servia com alegria. Marta aqui já estava servindo transformada, né? É uma coisa que ela aprendeu, que cada um tem um ministério, uma forma de trabalhar para Jesus, e que ela gostava de fazer isso, né? E não precisava se incomodar com Maria, que Maria gostava de fazer outra parte. Maria ali fazia, não quer dizer que Maria era imprestável, não. Maria tinha uma parte para fazer que era diferente, são personalidades diferentes, eram irmãs, mas de personalidades diferentes, né? Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, resolveu gastar dinheiro. Gastou o dinheiro todo que eles economizavam, não sei, porque era um dinheiro, né, que chamou a atenção de Judas, né, que está aqui, ó. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa ficou cheia do perfume e do bálsamo. Ou seja, é uma coisa interessante, né, que esse perfume era muito caro, né? Judas aqui falou até o preço dele, podia dar para os pobres, né? Esse dinheiro era muito, muito precioso, né? Mas ela foi e gastou dinheiro jogando nos pés de Jesus Cristo, né? Uma coisa. Então, a forma era caro, né? Perfume de nardo puro, isso mesmo, era caro. Era um perfume muito caro. Então, ela ali não teve assim aquele sentimento de gasto, não falou assim: que dinheiro é esse? Não importa, esse dinheiro todo que eu recebi vale muito mais para Jesus, porque ele fez algo dentro de mim que me tirou de um tremedal de lama, me mostrou algo muito mais valoroso do que qualquer quantia deste mundo. Então a visão dela era totalmente para Jesus Cristo. E Marta aqui não reclamou, ou seja, Marta da outra vez reclamou porque estava servindo e ela não estava fazendo nada. Dessa vez ela não só servia, nem servia, mas ao mesmo tempo gastava dinheiro.
o dinheiro da casa, o dinheiro delas, né? O dinheiro que Marta e Maria que diriam ter adquirido esse dinheiro juntas, era a família. Então, é uma coisa tremenda que a gente vê, transformação interna. Jesus faz mudanças no nosso interior que nenhum dinheiro pode pagar, nenhuma fortuna deste mundo pode fazer, porque ela está ligada à eternidade da minha e da sua vida. É algo que a posterior, que eu não consigo enxergar, não consigo entender neste momento aqui na terra, o valor que Jesus teve para essas pessoas, que ali ele visitava, toda vez que passava por Betânia, ele tinha. E no capítulo 11, logo no princípio do capítulo 11, tem uma citação que eu acho que chama a atenção, né? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia, né? E no versículo 2 diz assim: esta é Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Isso aí foi antes. Ela já tinha vindo fazer esse ato anteriormente. Então, e aqui disseram assim, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus que estava enferma, né? E ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, né? Aí no versículo 5, que é o que eu queria citar, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, Jesus tinha um amor por essa família, tinha uma afeição, tinha algo de diferente. É uma citação que Jesus não fala para todo mundo, mas ele amava a Marta, Maria e Lázaro. Não eram discípulos dele. Às vezes a gente pensa que eles amavam só os discípulos. Não, ele não amava só os discípulos, ele amava você. Ama a mim, tanto que ele morreu no teu lugar e no meu lugar. Jesus aqui declarava que amava outras pessoas, ou seja, Jesus, ele deixou o amor dele na cruz do Calvário para mim e para você. Então, essa citação que eu vejo, a transformação que faz até hoje na minha e na sua vida, porque o Espírito dele, ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês, né, algo que é eterno. Eu vou deixar o meu Espírito, o Espírito da verdade, né? Para que vocês não fiquem sós, que vocês sejam acompanhados, para que vocês saibam por que vocês estão passando, o que eu estou passando. Isso não é. E aconteceu um fato hoje, mas que eu tive aquele problema, aquele episódio da minha retite, sangramento, que eu fui parar no CTI. Hoje eu fui no urologista. E à medida que eu estava sentado lá esperando, aguardando o médico, né? E tinha outras pessoas, estava cheio ali. E tinha uma moça ali, né, que estava na minha frente, eu não sei por quê, não me pergunta por quê. De repente o médico chegou, levantou 3 pessoas e saiu. Eu falei, diminuiu bastante. Aí essa moça que estava na minha frente chegou para mim, e eu cheguei para ela e falei, poxa, esvaziou bem, agora vai chegar na sua vez. Ela vai, graças a Deus, tudo. Aí eu vi que ela estava ansiosa. Aí eu falei assim, você está sentindo dor? Aí comecei a puxar a conversa. Eu sei que a conversa rendeu tanto, e nós conversamos e ela me contou todo o problema dela. Mas o problema dela, poxa, é muito grave, né? A bexiga arriou e ela já fez a cirurgia, ela está tomando medicação, contou todo o problema dela. E eu falei assim, rapaz, esse problema é grave, mas uma coisa é certa, vai dar tudo certo. Porque eu também tive tantos problemas e Deus me ensinou uma palavra que diz que eu tenho que ter na memória aquilo que me dá esperança. E falei para ela também o seguinte, olha só, minha filha, se você passou por tudo isso e está vivo ainda, porque Deus tem um propósito na sua vida, você vai viver. E você vai continuar vencendo, você vai passar por isso. Porque eu também passei por isso. Aí comecei a dar um testemunho breve ali para ela, e quando eu acabei de dar o testemunho e tudo, conversando, eu falei, e perguntei o endereço dela, ela falou, eu moro em Itaipuaçu, ali na rua do Morro da Peça. Olha só, minha irmã,
E eu falei, eu sou pastor lá em Itaipu, ali na igreja em Piratininga. Aí eu falei assim, poxa, que benção, né? Que glória. Aí comecei a conversar e tal. E eu vejo que Deus vai fazer uma obra na vida dela. A Ana pegou o telefone dela, eu falei, não, eu não quero pegar, e trocar o telefone. E vamos fazer contato, e se Deus quiser, vai haver uma conversão de pessoas. Aí eu vejo a importância de Marta, Maria e Lázaro, que atraiu o quê? Uma multidão de pessoas. Porque o testemunho deles fazia parte de uma diferença, uma mudança de vida, né? Mas o que chama mais atenção também aqui é que tinha um discípulo de Jesus chamado Judas Iscariote que não estava nem aí. Quer dizer, há pessoas de fora que prestaram atenção, que ficaram, né? Está escrito aqui, souberam no versículo 9, soube uma numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram não por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, né? Então, quer dizer, a atração de multidão, tanto de pessoas que queriam Jesus, queriam ver Jesus, mas também pessoas que queriam crucificar Jesus. Sempre vai haver oposições, opositores na minha, na sua vida, lutas nós teremos, porque nós somos luz desse mundo, sal dessa terra, para ministrar aos perdidos, aqueles que estão afastados, porque nós encontramos o Espírito Eterno. O Espírito Eterno está dentro de mim, está dentro de você. Aquele que ressuscitou Lázaro foi o mesmo Espírito que habita em você, foi o Espírito Santo de Deus que tirou ele da morte e trouxe ele para a vida. Para quê? Para mostrar para mim e para você também, não somente para aquela multidão, mas para nós também. É por isso que esse texto me chama a atenção. Mas tem muita gente que às vezes está junto ali, servindo dentro da igreja, às vezes, que é joio, que não é trigo, e que não consegue ver. Judas, no versículo 4, mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então olha só que a citação de Judas é uma coisa que chama atenção. É mesmo, pô, vou gastar esse dinheiro aqui agora, vamos dar para os pobres. Quantas pessoas se preocupam tanto com os pobres e ajudar os pobres e fazer uma gratidão, fazer alguma coisa, mas não é por obras que ninguém é salvo, é pela graça de Deus, é pela graça de Jesus. Jesus imediatamente tomou a palavra e disse, né, falou assim, não, Jesus falou, entretanto, no versículo 7, disse, deixa que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre vocês terão. E olha só que coisa importante, que é algo fundamental para a minha vida e para a sua vida, amados. Os pobres a gente tem que ajudar, sim, mas em primeiro lugar é Jesus, o Cristo vivo, que morreu no teu lugar, que está aqui, que está aí, né? Glória, deve morar perto da casa da Cátia. Eu vi lá o endereço mais ou menos, já te situamos ali, tá, até falei da célula que nós temos ali, tudo. Não, que eu vou trazer ela para a nossa célula ali vou trazer para... Ou então, até falei com a Ana, eu falei, eu vou trazer para a célula da Carmen. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou trazer ali, porque ela chamou a atenção. Deus é tremendo, mas Jesus é muito bom. Jesus, eu vejo esses detalhes de Marta sendo transformada, servia ali, e Maria colocando ali o bálsamo ali, depois que Lázaro, e Jesus amava Marta, Maria, lá são detalhes, são frases, né? E Jesus falou, isso não é morte, não é para morte, é morte para a glória, é para a ressurreição, é porque nós também um dia vamos ressuscitar com Cristo. É por isso que ele deixa. Eu posso passar por lutas e dificuldades, eu sei, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança,
Eu quero ter a esperança sempre de que, mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o cajado de Cristo, a forma de que Ele conduziu todas as vidas desse mundo, Ele vai continuar conduzindo. Ele é meu advogado, Ele é seu advogado. Mesmo que eu peque, Ele me perdoa, Ele faz com que eu possa ser diferente. Ele quer que eu continue a obra dele, salvando vidas, libertando, dando meu testemunho por onde eu quero. Olha, uma pessoa nova, 37 anos, que é a idade dela. Eu falei, eu tenho 67 e passei por tudo isso, e creio que estou sendo um testemunho, uma forma da qual ela falou assim para mim. Sabe o que ela me respondeu? Ela disse assim: eu estava tão ansiosa, eu estou mais tranquila. E depois que ela saiu do hospital, depois que ela foi atendida antes de mim, ela saiu. Eu falei com o médico, né? O médico queria tanto saber da enfermidade dessa moça que saiu, o problema dela, da bexiga, ela já fez cirurgia, tem que fazer outra, e tantas outras coisas. Eu falei, fiquei preocupado com ela. Ele falou assim: fica tranquilo, se preocupa com você. Você é um milagre muito maior. O médico falou para mim: meu amigo, eu não sei por que você está vivo. Tem muita gente que teve o que você teve, não estaria vivo aqui agora. Tem um médico falando para mim. E eu falei que assim, o dela é muito menor que o seu, o problema dela, ela pode ficar tranquilo que o médico comentou isso comigo. Mas eu tenho que dar glória a Deus, não tem? E tem que dar esse testemunho para você, para dizer: vale a pena ter Cristo no coração, vale a pena viver por esse Cristo maravilhoso, porque Deus quer fazer com que você seja um testemunho, porque eu sei que você já passou por muitas lutas e dificuldades, né? E com certeza o médico falou isso para mim, sim, cara, falou isso para mim, falou assim: você é um milagre. Eu quase falei assim: eu estou fazendo hora extra? Não estou não, Lázaro não fez hora extra. Eu creio que Deus é com você, comigo, e eu tenho que dar esse testemunho para edificar, né? As lutas, todo dia, é um dia atrás do outro. Tem horas que eu falo isso, eu choro, eu fico triste, eu me abato. A gente pensa assim: poxa, você é um super-herói, eu não sou nada. Eu choro, eu fico triste. Ontem foi um dia difícil para mim, uma noite difícil. Eu fui no médico hoje e ele falou assim: você está muito bem. Eu falei: mas eu passei por isso. Não, mas isso são episódios. Você imagina todos esses episódios, mas você está muito bem. Não é fácil, não. A vida é uma luta, mas a vitória é certa. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e morreu no teu lugar, para você ter vida e vida eterna. Deus abençoe vocês. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fontes de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Senhor, abençoa a vida da Maria Helena, passando também por uma situação, não sei se ainda já se recuperou, mas está lá em Brasília, ligada no Senhor Jesus, não na igreja, ligada no Senhor Jesus. Que Deus abençoe ela, que abençoe a Carmen também, essa peleja de tudo que ela já passou, de tudo que ela já enfrentou e que tem passado e que tem vencido.
Ela teve uma vitória agora, né, Senhor? O Senhor abriu uma porta para ela, em nome de Jesus, vai abrir mais sempre, porque ela é um testemunho do Senhor, Pai. Fica com ela, Senhor Deus, manifesta teu poder na vida dela, da Rosângela, Senhor Deus, de cada um daqueles que estão me assistindo e que vão me assistir esse testemunho, que eles compartilhem. Vou botar no YouTube, vou botar no Facebook agora, compartilhe, que Deus é fiel, Ele está aqui e Ele está aí, amém? A paz de Jesus para vocês, graça e paz.